Para ser considerado atraente, você precisa se vestir bem. Agora, para chegar lá, você só precisa aprender as 6 regras de moda masculina que todo homem devia conhecer, na minha opinião, e usar como seu guia. Você pode facilmente construir seu estilo em cima dessa base, e com certeza você nunca mais vai se vestir mal. Começando com o número 1, vista-se de acordo com o formato do seu corpo. Aprender a se vestir de acordo com o formato do seu corpo é a maneira mais fácil de começar a se vestir melhor. O grande problema aqui é que a maioria de vocês não sabe qual é o formato do seu corpo, ou como se vestir de acordo com ele, então eu simplifiquei o processo para vocês. Vamos dividir em 2 etapas fáceis. Primeiro, eu vou mostrar como descobrir qual é o formato do seu corpo, e aí em seguida eu vou mostrar para vocês o que você deveria vestir de acordo com o seu formato. Então vamos encontrar seu formato corporal. Existem 4 formatos corporais base, em V, em O, em X e em I, sendo que o corpo em V e o em I são os formatos padrões e os mais fáceis de se vestir. Agora, para descobrir qual é o seu formato, você vai precisar de uma calculadora de formato corporal. Eu vou deixar o link na descrição, mas pesquisando no Google você encontra rapidinho. Ok, agora você precisa de 4 medidas simples que você pode fazer em casa. Se você não tiver uma fita métrica, pode fazer um truque rápido usando qualquer fio pela casa, depois você mede com uma fita métrica comum para ver a distância real. Primeiro, meça os seus ombros. Você vai medir ao redor do seu ombro. E se você puder, peça ajuda para alguém medir, para ter um número mais preciso. E aí, em seguida, meça o seu peito ou o seu busto. E para fazer isso corretamente, coloque a fita métrica abaixo das axilas e ao redor das costas. E em seguida, meça sua cintura, mais ou menos na altura do umbigo. E por fim, meça os seus quadris, geralmente é a área mais larga das suas partes de baixo. Aí você vai pegar todas essas 4 medidas e colocar nessa calculadora e pronto, você tem o resultado. E agora que você sabe qual é o seu formato, vamos seguir para a segunda parte. Se você for em formato em V, assim como eu, por exemplo, você provavelmente tem ombro e peitos mais largos, além de uma cintura levemente mais fina. Isso significa que você tem a forma ideal para vestir roupas mais ajustadas e simples. Em outras palavras, você não precisa de roupas largas, volumosas, oversize ou excessivamente estilizadas que vão distrair visualmente da sua forma. Então prefira roupa sob medida e simples. Agora, se você tiver o formato em O, isso significa que a sua região do abdômen é um pouco mais desenvolvida, maior do que a região do seu ombro e quadril. E para equilibrar isso, uma das melhores dicas que você pode seguir é usar cores escuras, cria um efeito de emagrecimento. E quanto ao ajuste das roupas, dê preferência a peças mais justas, não apertadas, mas sim justas. Quando as roupas estão muito apertadas, elas tendem a criar tensões que puxam as roupas que vão destacar ainda mais o seu formato corporal. Portanto, opte por roupas mais retas e ajustadas. Agora, se você tiver formato de corpo em X, isso significa que os seus ombros e quadris têm tamanhos semelhantes e que a sua cintura é mais fina. E para esses caras, pode ser difícil encontrar calças que se ajustem corretamente sem parecer muito justas. Por isso, a melhor escolha para eles é usar roupa oversize. É uma opção mais confortável, mais moderna e também mais popular que vai ficar bem em quadris mais largos. Por fim, se você tiver formato em I, que é essencialmente um retângulo magro, isso é possivelmente bom porque muitos fabricantes de roupa, principalmente os designers de luxo, fazem as roupas especificamente com esse formato em mente. Então quase tudo que você vai vestir vai ficar bom. Número 2, seguindo para o próximo passo. Agora que você já sabe o formato do seu corpo, você pode resolver uns 90% dos seus problemas de estilo com um bom alfaiate ou costureiro. Um bom alfaiate vai entender tudo que eu acabei de explicar nesse vídeo e vai ajustar suas roupas para que elas se adequem ao seu corpo, nunca o contrário. E a chave é encontrar um bom alfaiate. E para achar um bom alfaiate, basicamente, você tem que testar vários. E para fazer isso, você vai no Google, procura os melhores alfaiates na sua região, escolhe aqueles com as melhores avaliações. Aí leva uma calça para ele, pede para ele fazer a barra, uma barra simples, na sua calça. E aí quando você receber ela de volta, se a barra parecer natural, quase como se ela nunca tivesse sido tocada, você encontrou um alfaiate experiente. Os alfaiates baratos costumam fazer uma barra falsa, que é visível e não parece natural. E agora que você encontrou um bom alfaiate, tem 3 ajustes que você tem que fazer em todas as suas roupas, sendo que o primeiro é a barra. Você precisa encurtar as suas calças se a barra for muito comprida. Mesmo se você gosta de roupas mais largas, oversize, etc. O máximo de quebras que tem que ter na sua calça é uma. Mais do que isso, você pode parecer muito curto visualmente. E o segundo ajuste é para camisa social. Pede para o mesmo alfaiate reduzir o excesso de tecido na região do meio e nos braços. Peça o caimento slim fit. Isso vai fazer você parecer que tem uma forma ideal. E por último, ajuste a cintura das calças para que elas fiquem perfeitamente ajustadas ao seu quadril. A regra geral é que a cintura deve se ajustar tão bem que você nem precise usar um cinto, mas sem apertar. Regra número 3. Você precisa aprender a combinar seus sapatos. Escolher o sapato certo para o seu traje é essencial para se vestir bem. Quando você usa os sapatos errados, com certas calças, seu visual fica desproporcional. E tem só 2 regrinhas gerais que você pode seguir. A primeira é que você tem que combinar o peso visual do seu sapato com o peso visual da sua calça. Se a sua calça for slim, ou seja, se estiver bem ajustada, um tênis com perfil mais fino vai ficar perfeito. Por outro lado, se as suas calças forem mais
largas e visualmente mais pesadas, prefira combinar com um sapato mais robusto e mais pesado para equilibrar o seu visual. Então, de maneira geral, não misture essas coisas, porque como você pode ver, visualmente não fica tão bem quando não tem equilíbrio. Ou a sua calça engole o seu calçado, ou você fica parecendo um personagem de desenho animado. É só lembrar que o cérebro adora equilíbrio e simetria. Então, visualmente, em relação aos seus calçados, você deve criar esse equilíbrio e simetria. A próxima regra para o calçado é baseada no evento que você está indo e na sua idade. Em eventos formais, os sapatos devem ser sempre de couro. E se você for mais jovem, mais ou menos aí com menos de 30 anos, você pode optar por alguma coisa como um mocassim. E se você for mais velho, você pode escolher um sapato de couro com cadarço, ele é levemente mais formal. E por outro lado, em situações mais casuais, como um encontro descontraído, os tênis podem ser mais apropriados. Se você for jovem, tênis casuais mais robustos são ótimas opções. E se você for mais velho, você pode optar por alguma coisa mais refinada, como um tênis todo branco. Quinta regra: aprenda a fazer camadas. Mesmo no verão, as camadas sempre adicionam complexidade ao visual, deixando você sempre mais elegante. E a grande vantagem é que as camadas não são tão difíceis de fazer o quanto parecem. Você pode seguir essas 3 etapas simples para fazer isso corretamente. Primeiro, deixe todas as camadas visíveis. Não faz sentido você usar 2 camadas se uma delas estiver escondida, não é mesmo? A segunda regra é que a camada mais próxima da sua pele tem que ser mais fina, enquanto a camada de fora é a mais grossa. Isso vai garantir pelo menos que a camada mais próxima do corpo sejam as mais respiráveis e vai deixar o seu fit mais harmonioso. E a terceira regra é ficar com 2 camadas na maioria das situações. A terceira camada tem que ser funcional, por exemplo, um casaco de chuva em dia que tá chovendo, ou um casaco de frio em dias muito frios. E finalmente, a regra número 6, a regra talvez a mais importante de todas: cuide bem das suas roupas. Mesmo a camiseta de R$60 pode durar anos se você souber como cuidar. E o oposto também é verdade. Se você comprar uma camiseta de R$300, 500, R$1.000, mas não cuidar dela, ela vai acabar parecendo barata. E para cuidar das suas roupas, você primeiro precisa saber a ler a etiqueta de cuidado. Elas são, na verdade, bem simples. Pesquisa na internet sobre as etiquetas de cuidado de roupas e em seguida olhe a etiqueta da peça de roupa que você comprou. Por exemplo, se a etiqueta disser para você lavar em água fria, lave em água fria. Seque ao ar livre, passe ferro em baixa temperatura ou nunca lave a peça em lavagem a seco. Se você seguir essas instruções de cuidado de cada peça de roupa, elas não vão perder a cor original. E outra dica é sempre alternar os seus calçados do dia a dia. Nunca use o mesmo calçado todos os dias. Ele vai acumular muita umidade, aí o couro vai começar a ficar mais mole e vai enrugar. Alternar os calçados vai reduzir a umidade acumulada e vai manter o couro na forma original, o que ajuda a manter os seus calçados com uma aparência melhor por mais tempo, além de deixar eles menos cheirosos. E por último, tenha sempre um removedor de pelos por perto. Sempre que você for usar uma peça de roupa escura, use o rolo removedor de pelos para tirar todos esses pelos de pó da sua camiseta. Esses pelinhos podem fazer com que qualquer roupa pareça mais barata e mal cuidada. E usar um rolo removedor de pelos ajuda a sempre deixar na sua roupa com cara de nova e faz com que as cores escuras pareçam mais escuras. E é isso por hoje, pessoal. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, dá uma conferida no meu canal e nas minhas outras redes. Até a próxima!